Olá, seja muito bem-vindo. Começa agora mais um Sem Edição em TVeja. Hoje é quinta-feira, dia 10 de novembro. E na bancada eu tenho um convidado diferente, Felipe Moura Brasil. Tudo bem? Tudo ótimo, Silvio. É uma honra. Direto do Rio de Janeiro, passando por São Paulo. Passando por São Paulo, ainda cansado da cobertura da eleição presidencial americana. Virei à noite, fui dormir 10 horas da manhã comentando no Twitter. Quantos seguidores você ganhou no Twitter, né? Só na cobertura americana eu quero saber. Só no último dia da votação e depois ali, uns 10 mil. Já passou de 300 Passou de 300 mil. É bacana. Muito bem, o Felipe que tem o blog Veja Bem no site de Veja. Felipe, bom, a eleição acabou, né? Acabou o mundo. E a gente ainda está aqui, né, Silvio? Impressionante. O Felipe. O mundo só acabou para todos esses jornalistas e comentaristas de TV, dos jornais, que torceram descaradamente para Hillary Clinton, esqueceram, foi o ano da morte do jornalismo, fizeram muito mais uma torcida disfarçada de noticiário, de análise, de pesquisa. Então tá um chororô danado, como é de costume, para perdedor. Mas o mundo vai continuar, o mundo não acabou e é preciso respeitar a democracia dos Estados Unidos. Muita gente que reclamava quando o Trump dizia que não sabia se ia aceitar o resultado, ou pelo menos deixava no ar. Inclusive, tem até uma base até para ele dizer isso, porque teve um vídeo revelando uma câmera escondida que flagrou operadores do Partido Democrata falando em fraudes eleitorais, então isso deu até uma certa legitimidade para essa dúvida que ficou no ar, essas acusações dele. Mas muita gente agora não aceita o resultado, está indo para a rua, não é? Estimulado pela imprensa, estimulado pelos próprios democratas. Assim como aqui o PT sofreu o impeachment, né, da Dilma e agora manda essa juventude para as escolas, para invadir as escolas. Aí o juiz mandou parar autorizou a proibição de entrada de alimento, de luz e tal, e agora falam que é tortura. Você imagina, estão comparando com tortura de prisioneiro. Você deixar de alimentar invasores que estão lá porque decidiram invadir, fazer uma prática ilícita e que podem interromper essa suposta tortura a qualquer momento, basta sair do lugar onde eles invadiram. Então o mundo está meio louco aí nesse ambiente de notícias. Histeria de fato há muito, principalmente aqueles textões chatos no Facebook, até dos nossos amigos, inclusive, mas vamos lá. Você falou da imprensa, você vai comentar ainda mais, você separou alguns vídeos, Felipe, mas eu acho o seguinte também, sobretudo, tudo que você leu pelo mundo afora sobre a eleição do Trump, o adjetivo mais utilizado é a inesperada vitória de Trump. Isso. Eu te pergunto, e os institutos de pesquisa? Erraram muito, né? Erraram muito, e eu mostrei como as pesquisas eram distorcidas durante a campanha, mas você falou duas coisas. Uma é a surpresa geral, que não é surpresa nenhuma para quem se baseou nos fatos durante a campanha, né? O Trump, inclusive fiz um artigo no meu blog, lembrando a eleição de 2006, que o João Santana deu, depois que o Lula se reelegeu, ele deu uma entrevista para a Folha de São Paulo, e aí ele foi perguntado sobre quais foram os momentos de recuperação da imagem do Lula depois do escândalo do Mensalão. E aí ele falou que foram duas entrevistas a programas da Globo, e ele disse o seguinte, que eu até trouxe aqui para ler a frase exata dele. É fascinante que a leitura... Ele falou que o mais interessante é que a mídia achou que Lula foi mal nessas entrevistas. Os eleitores acharam que ele foi bem. É fascinante que a leitura da mídia seja tão diferente de um amplo setor da sociedade. A percepção da mídia raramente se distancia do que é o segmento social dela, que é a classe média. Então, no caso, a eleição americana mostrou essa distância que existe entre a mídia e o povão. No caso, uma parcela grande do suposto povão americano, que são os eleitores brancos sem curso superior, que são a base do Donald Trump. E essas pessoas não veem os fatos com todas as predisposições, com todos os preconceitos que têm os jornalistas, que são majoritariamente de esquerda. Aliás, a imprensa brasileira tem um hábito muito ruim de traduzir sem filtro a imprensa esquerdista americana, que as pessoas acreditam que são neutras, e não são, estão fazendo torcidas. E aí aqui traduzem, muitos dos nossos jornalistas também têm um viés ideológico de esquerda, e ainda redobram aquele viés, né, que em inglês eles chamam de bias, né, tem até uma palavra melhor para descrever isso. Mas, enfim, então não foi... subestimaram essa parte da população, não foi nada surpreendente.
As pesquisas, eu denunciei muitas vezes como a amostra era distorcida, então eles fazem muito uma sobre-representação dos eleitores democratas. Quando você vai ver, mas fica normalmente lá no cantinho, na última linha da matéria, do cantinho do site, que tem muito mais democratas respondendo aquelas pesquisas do que republicano, muito mais, inclusive, em relação à proporção verdadeira no eleitorado. Na CNN, por exemplo, quando tem debate, quem ganhou o debate? Aí todos os debates a Hillary ganhou, né? Até diminuiu um pouquinho a margem do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro, mas todos a CNN mostrou lá, ficou repetindo aquela legenda enorme que ganhou o debate, e só no cantinho do site, na última linha da matéria, que está a informação do quanto tem de proporção dos democratas e republicanos. Aí vão os críticos e mostram isso, mas a TV não mostra e o público fica com uma impressão de que aquilo corresponde à verdade. Não é. E ainda subestimaram também a quantidade de pessoas da população branca sem curso superior que iria votar, porque nos Estados Unidos o voto não é obrigatório. Inclusive, eles fazem essas pesquisas muitas vezes de propósito mesmo, para que o eleitor do candidato adversário não queira ir votar achando que a eleição já está perdida. Só que eles não conseguiram e o Trump se elegeu. Tem inclusive um vídeo, né, que você queria mostrar sobre um vídeo as pesquisas. Uma ex-repórter, inclusive, do New York Times, que é um jornal famoso nos Estados Unidos pela sua tendência esquerdista, e ela é vencedora do prêmio Pulitzer. Inclusive, ela gravou um vídeo para a Prager University, que até me convidou semanas atrás, eu fui para os Estados Unidos para gravar um vídeo também, mostrando a proporção de jornalistas democratas, né, que nos Estados Unidos o Partido Democrata, mais ligado à esquerda, e o Partido Republicano, mais ligado à direita. A gente vai soltando esse vídeo. Vamos lá. Então, vamos soltar o vídeo da direita. Mostrando o estudo aí, a pesquisa. Reporters who identify as Democrats outnumber those who identify as Republicans by 4-1. 4-1. Mas isso não é a proporção verdadeira, porque ainda tem a parte dissimulada. But based on my long experience as a reporter, this is a fiction. That is, many reporters like to describe themselves as independent, but they're not. Not really. By any fair measure, this group is overwhelmingly on the political left. Pois é, então uma imprensa esmagadoramente de esquerda que é traduzida no Brasil sem filtro. E o que aconteceu depois que surgiu principalmente a Fox News nos Estados Unidos, mais ligada ao Partido Republicano, e que desmascara muitas coisas que os democratas falam, as contradições, aí pega o vídeo antigo do Obama dizendo o contrário, tudo isso que a imprensa aqui não faz muito, e a CNN, a MSNBC nunca fazem. Quando surgiu a Fox News, e principalmente também pelo poder que tem nos Estados Unidos o rádio, que é dominado pelos conservadores, essas emissoras não conseguindo segurar o público mais à direita, elas acabaram preferindo redobrar o seu viés esquerdista. Então, o que culminou nessas eleições, principalmente pela figura do Trump, que tem esse poder de gerar essa demonização toda contra ele, é uma figura que dá margem a muitas caricaturas. Essa eleição extrapolou essa torcida para a candidata do Partido Democrata em todos os sentidos. Então, ficou parecendo que é lá aquele maluco contra uma mulher super-direita, né? E ela... super-direita no sentido de correta, né? Mas é a esquerda. E a Hillary Clinton, o legado dela, em 30 anos de serviço público, ela deixou 4 americanos morrerem no posto diplomático em Benghazi, na Líbia. Aí depois teve a investigação do Congresso em relação a todos os e-mails do Departamento de Estado. Ela era secretária de Estado do governo Obama. Aí não acharam os e-mails da Hillary Clinton, quer dizer, tinha os e-mails lá, mas cadê os da Hillary? Aí descobriram que ela tinha o e-mail no servidor pessoal privado, localizado no porão da casa dela, com informações, trocando informações por e-mail, que são informações consideradas classified information, né, como eles chamam nos Estados Unidos, informações secretas que não podem ser hackeadas. E ela estava usando isso num servidor privado inseguro. Então, há relatos de que vários serviços de inteligência inimigos ou de outros países tiveram acesso àquelas informações que ela colocava lá. E ela tinha dito, a investigação do FBI, embora tenha resolvido não indiciá-la, mostrou que ela mentiu muitas vezes, dizendo que não tinha trocado mensagens com informações secretas. Aí, quando ela foi desmascarada, ela teve que dizer, tipo Lula, que não sabia que o C
que indica a classified information, né, que vinha na mensagem, indicava isso, que era uma informação secreta. Então, é o típico método petista de eu não sabia de nada. E ainda apagou, mesmo intimada pelo Congresso a apresentar os e-mails, os advogados dela apagaram 33 mil e-mails, ninguém faz isso sem querer, alegando que eram mensagens particulares e tal. Obviamente tinha muita coisa ali. Tem o caso da Fundação Clinton, que é a versão americana do Instituto Lula. Tem essa troca de favor, de acusações, né, de tráfico de influência que ela está enfrentando por conta disso. A maioria das reuniões que ela teve como secretária de Estado foram com doadores da Fundação Clinton. Então, quer dizer, eles doavam para a Fundação Clinton e ela, no cargo de secretária de Estado, fazia favores de governo. Todos esses escândalos ajudaram a mostrar aquela imagem de desonestidade da Hillary Clinton que o público brasileiro, infelizmente, desconhece de um modo geral. Agora, Felipe, tão logo o resultado estava sacramentado, o Donald Trump, as primeiras palavras dele foram moderadas, foram de conciliação. Hoje ele esteve com o presidente Barack Obama na Casa Branca. O Obama, uma conversa de mais de 1 hora, o Obama saiu dizendo que a conversa foi excelente, espera ajudá-lo nessa transição de governo, disponibilizou a sua equipe. O Trump falou em estar ansioso para conhecer, né, para trabalhar ali com aquela equipe de transição. Só faltou ele botar aquele vestido branco da Dilma, de paz, não é? Para fazer o discurso da conciliação, mas que é importante, exatamente. Era esperado. Isso era esperado, é importante, é um gesto importante, como você diz, mas a minha pergunta é a seguinte: o presidente Donald Trump vai ser o candidato Donald Trump, o mesmo perfil, ou você acha que vai ser um presidente mais moderado, que muita coisa do que foi dito e até prometido na campanha vai ser abandonado a partir do momento, em janeiro, quando ele colocar o pé definitivamente na Casa Branca? Isso é uma resposta que ele vai ter que dar no governo dele, mas ele está cercado de muitas pessoas boas, de muitas pessoas capazes, inteligentes, e ele, durante a campanha, ele usou as imagens mais fortes que tinham para passar a mensagem para o público que ele queria e precisava atingir. Em termos de marketing, então, não tem nada melhor que se você tem uma população preocupada realmente com a imigração ilegal, que é outra coisa que os jornalistas costumam não fazer, que é a distinção entre imigração ilegal e imigração legal. Então, assim, até engraçado, os brasileiros começam a achar muitas vezes que o Trump está contra totalmente a imigração, contra até o turismo, entendeu? O sujeito é o dono de uma rede de hotéis, sabe? Só falta esse pessoal dizer que vai bloquear os turistas para salvar o Cunha, entendeu? Começa aquelas teorias conspiratórias. Mas, enfim, onde é que a gente estava? Já me perdi. Fui fazer essa elucubração. Eu te perguntei se o candidato Trump vai ser o presidente. Então, ele usou a imagem do muro, isso que eu estava falando. Muito mais moderada, vai abandonar, talvez abandone ao longo do caminho aí algumas promessas, aquele discurso mais bélico, né? A gente vai ter que ver se ele vai conseguir construir. O que acontece é que a expressão de construir um muro, ela é muito forte para uma população preocupada com a imigração ilegal e que realmente tem aquela... Distorceram muito também os comentários do Trump sobre os mexicanos e tal. Ele, desde o começo, disse sim que tinha uma parte que era de boa gente, mas a imprensa exclui essa parte. E como o Trump é muito mal articulado, muitas vezes, fala assim, os mexicanos, eles são isso, eles são aquilo e tal. E se você for ver o discurso todo, você vai ver que, no momento, ele fala que uma parte é boa. Então, eles são isso, eles são aquilo, mas... Se você pega cortado, parece que ele está dizendo que todo mundo é estuprador, todo mundo é criminoso. E, no entanto, tem criminosos que entram pela imigração ilegal e matam nos Estados Unidos. Você tem americanos que são mortos por imigrantes ilegais, que é outra coisa que a imprensa prefere não mostrar. Então, ele vai ter que fazer ali um balanço em relação a tudo que ele falou, mas os eleitores acho que acreditam em boa parte. Claro que tem a parte que acredita mesmo que tudo vai ser feito, e tem a parte que acredita que ele está falando aquelas coisas e que ele vai se preocupar com aquilo. Mesmo que ele não entregue tudo, ele vai ter uma posição direcionada àquilo. Claro que há alguns temas que geram preocupação, excesso de protecionismo. Ele falou muito também da Hillary Clinton, ter apoiado o NAFTA, o Acordo de Livre Comércio, que prejudicou alguns estados industriais ali do meio oeste, onde ele acabou virando, e que deram a vitória para ele, então tinha um público lá.
que estava preocupado mesmo com a sua situação financeira, que piorou durante o governo Obama. Então, reduziram o número o salário, os empregos. Então, existem pessoas reais, pessoas reais com problemas reais, que estão preocupadas muito mais ali com a segurança, com a sua vida de sustentar a família, do que com toda essa agenda que a imprensa ficou mostrando nessa eleição de racismo, xenofobia, homofobia, todos esses rótulos que muitas vezes não estão de acordo com os fatos. O seu emprego, sobretudo, ameaçado, né? Eu acho isso exatamente. E ele prometeu que vai gerar mais empregos e que vai tomar as medidas necessárias para isso. É claro que algumas medidas dessas prometidas embutem ali uma ação estatal que gera algum medo dos conservadores, entendeu? De ele intervir demais e com esse protecionismo, mas é preciso confiar também na democracia americana, no Partido Republicano, que as pessoas de esquerda ficam com mais medo agora porque os republicanos ganharam o Senado, ganharam a Câmara. Exatamente. E ainda o Trump vai poder, felizmente, para mim, nomear o novo membro. 51 a 47 no Senado, 51 senadores republicanos, 47 democratas, tem 2 vagas ainda indefinidas, né? A Câmara, os republicanos fizeram 239 contra 193 dos democratas. E mesmo os governadores, né? 33 a 15. Bom, foi praticamente um Royal Straight Flash. Os republicanos levaram tudo. E isso que eu estava falando da Suprema Corte americana, que agora o Antonin Scalia, não sei como é que se pronuncia o sobrenome dele, que morreu recentemente, vai ser substituído por alguém mais do lado conservador. Ele era um conservador e existia uma preocupação muito grande do equilíbrio da esquerda desequilibrar a Suprema Corte para a esquerda, né? E isso gera problemas, né, para o pessoal da direita pelos próximos 30 anos. Então, a Hillary colocaria lá um Lewandowski para tomar todas aquelas medidas que influem em todo o resto do mundo, né? Porque quando a Suprema Corte americana aprova alguma coisa, aí todo mundo diz, os Estados Unidos aprovou e tal, então vamos aprovar aqui também, né? E por falar em histeria, algo que a gente falou muito aqui, né? Essa previsão catastrófica de que o mundo vai acabar, muita gente querendo fugir para Marte, etc. Por aqui no Brasil, também tem gente um tanto quanto histérica e querendo vingança, né, Felipe? Uma das notícias do dia que a defesa da ex-presidente Dilma Rousseff apresentou um cheque no valor de R$1 milhão emitido por uma empreiteira, pela Andrade Gutierrez, em nome da candidatura de Michel Temer. Você vê que dor de cotovelo, né? Na verdade, é uma tentativa da defesa da Dilma de tentar impugnar ali, né, derrubar a chapa. Afinal de contas, o Temer era sócio dela vamos usar essa palavra, nesse consórcio PT-PMDB. É uma tentativa de vingança, né? Sem dúvida, a vingança da coxinha de Ipanema, como eu chamo a Dilma, né? Que ela foi morar lá no bairro ali e fica andando de bicicleta na orla de Ipanema, que eu frequento muito, é a coxinha de Ipanema, e ela apareceu para se vingar. E é engraçado que quando existia manifestação contra ela, era tudo por vingança, tudo por dor de cotovelo no discurso deles. Não é? Perdeu a eleição, isso é coisa do Aécio e tal. E agora ela sofreu impeachment e ela vai usar as cartadas que tem para mostrar que o Temer, se ela é culpada, Temer também é. Entendeu? Entrou pela conta dele também, porque o Temer tentava dissociar as contas de campanha. Aliás, esse pessoal é assim mesmo. Aqui como lá nos Estados Unidos, os candidatos derrotados têm um bom discurso, né, para falar da derrota. A página Michel Presidento, muito divertida, por sinal, no Facebook, fez aí uma paródia, uma brincadeira com a Hillary Clinton. A Hillary Clinton. A Hillary sendo Dilma, né? dublada pela ex-presidente Dilma Rousseff. Vamos acompanhar. Isso é sensacional. Na sua tela. Vamos lá. Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. Que beleza. Você tá com saudade do raciocínio bem encadeado? Nenhum, mas veja, a gente tem saudade da piada. De vento.
Você tá com saudade, Eu não Felipe, tenho nenhuma saudade da Dilma, acho que ela está de volta à irrelevância e agora está querendo aparecer aí, ter alguma relevância de novo, mas não tenho nenhuma. A gente faz a piada de que eu fazia algumas comparações pontuais, que no Brasil parece que é proibido comparar, né? E vem as pessoas dizendo, não tem nada a ver e tal, da Dilma com a Hillary. Aí eu dizia que a diferença, o pessoal dizia isso também, que a diferença é que pelo menos a Hillary fala melhor o português, né? O Felipe, um último assunto aqui para a gente tratar no nosso Sem Edição, uma outra notícia recente. Enquanto você voava dos Estados Unidos para o Brasil, Silvio Pereira, ex-secretário-geral do PT, o Silvinho Land Rover, como ele ficou conhecido, né? Não era só pelo Land Rover. Por ter ganho uma Land Rover da empresa GDK, interessada em contratos com a Petrobras, se tornou réu por corrupção passiva e lavagem de dinheiro na Operação Lava Jato. O Silvio Pereira, e eu passo a bola aí para você comentar, ele recebeu cerca de R$500 mil de empreiteiras da OAS, da UTC, ambas implicadas no propinoduto que sangrou a Petrobras. E o que eu digo é que ele tem uma das defesas, um dos outros lados, vamos dizer assim, como a gente usa no jornalismo, mais hilários da história. Ele disse que a explicação para todo esse dinheiro, ou pelo menos uma grande parte desse dinheiro, é que ele tem um restaurante, né? Ele tem um restaurante na região metropolitana de São Paulo, chamado Tia Lela. Se serve boa comida, eu não sei, mas eu sei que tem uma cesta de Natal das mais caras do planeta. Porque ele disse que o dinheiro que ele recebeu, essa fortuna repassada por empreiteiras, foi para entregar cestas básicas para os funcionários dessas empreiteiras. Você já imaginou você gastar R$100 mil, R$80 mil em cesta básica? Essa cesta deve ser a cesta do silêncio, né? Ah, tem isso também, né? Porque o PT consolidou essa cultura de fazer a profissão das pessoas, algumas ali que sabem de muita coisa, porque o Silvinho, ele montou, parece pela denúncia aí da Lava Jato, ele ajudou o Dirceu comandava e ele apoiava essa arquitetura da distribuição de cargos. Exatamente. 35 mil cargos. Isso. Então, esses cargos, obviamente, foram ocupados por gente ali do que o Ministério Público Federal chama de organização criminosa, e o Silvinho deve saber muita coisa, né? Então eu imagino aí que esse dinheiro possa ser aí na linha de que outros petistas receberam. Acho que o Silvinho, de repente, pode ser aparentemente, né, desses petistas que na hora de preencher um formulário devia botar lá o cargo, ficar em silêncio, né? Cargo vitalício. Então ele recebe lá aquele salário para exercer essa função muito importante dentro do esquema. Felipe, quero te agradecer aí pela participação aqui no Sem Edição. Quando você estiver, como você disse, caminhando ali pela orla de Ipanema, a maravilhosa orla de Ipanema, e ver a Dilma, notar que a Dilma está pedalando por ali, O que eu falo? Pega o avião, corre para cá para São Paulo, a gente grava um Sem Edição. Obrigado, viu? De Ipanema, tem que ver. E aí você pode acompanhar o Felipe, inclusive os vídeos que o Felipe também produz no blog Veja Bem, e segui-lo pelo Twitter. Ele é campeão de audiência no Twitter pelo @blog do Pin. Errei ou acertei? Tá certíssimo. Veja Bem é o nome do programa que eu tenho na TV, né? E tem o meu blog lá, Felipe Moura Brasil, é só procurar em veja.com. Muito bem, apareça. Esse foi o Sem Edição. Obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua audiência e até o próximo programa. Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder.